Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência à nossa disciplina, hoje vamos dar início ao módulo 4. Nesse módulo, a gente vai discutir as fugacidades de misturas gasosas, apresentando aí um conceito das equações de estado. Nessa primeira parte, nós vamos estudar a equação de estado do virial. No nosso módulo anterior, que foi o nosso módulo 3, a gente viu como a gente conseguia calcular a fugacidade para misturas líquidas. E para isso, a gente introduziu os conceitos de atividade, sendo que esse conceito de atividade visava expressar aí os desvios que a gente tinha na nossa solução ideal, e para isso a gente usava funções de excesso, na forma de funções de energia de Gibbs de excesso. Agora, o que a gente vai estudar e vai calcular é a determinação da fugacidade em misturas gasosas. E para isso a gente vai compreender o aspecto e o princípio de funcionamento das nossas equações de estado. No módulo 2, a gente viu expressões que eram expressões chaves para a gente calcular a fugacidade, condições de temperatura e pressão como variáveis independentes, e temperatura e volume como variáveis independentes. Nesses casos, a gente teria a equação 1 e a equação 2 aí para serem utilizadas. Por definição, o nosso coeficiente de fugacidade é a fugacidade do componente na mistura dividido pela sua pressão parcial, Y e P, e o fator de compressibilidade da nossa mistura, o Z, era dado pelo produto de PV dividido por RT. A equação 1, aqui, né, essa equação desse slide aqui, a equação 1, ela vai ser utilizada sempre que os nossos dados volumétricos estiverem fornecidos na forma de uma equação de estado explícita em volume. Ou seja, a nossa equação vai ser dada em volume, onde a função aí vai ser uma função de volume, vai ser função de temperatura, pressão e composição. A equação 2, que é essa equação aqui de baixo, ela vai ser utilizada sempre que a gente tiver uma equação explícita em pressão. Então, quando a gente tiver a equação do tipo P igual a uma função de temperatura, volume e composição, a gente vai ter aqui essa equação nesse formato. As relações matemáticas aí que a gente está apresentando entre volume, temperatura e composição, elas são conhecidas aí como equações de estado. A maioria das equações de estado, a sua grande maioria, é explícita em pressão, ou seja, ela vai estar nesse formato, a gente vai usar a equação 2 para resolver. Essas equações, tanto em pressão como em volume, são equações exatas. E se nós tivermos as informações necessárias, a gente consegue resolver essas integrais aqui, né, que estão apresentadas tanto na equação 1 como na equação 2, de forma exata. E com isso a gente consegue determinar de forma muito precisa a fugacidade desses sistemas. Mas a gente tem uma fórmula genérica aí para a gente calcular esses coeficientes de fugacidade a partir da equação de estado, seja ela dada explícita em pressão ou em volume. Para isso, a gente precisa escrever a nossa equação de estado em função do fator de compressibilidade. E com isso, a gente consegue resolver o nosso linha do coeficiente de fugacidade através dessa integral aqui. Como eu tinha dito, nessa aula a gente vai se dedicar a entender e compreender a equação do virial. A gente tem na literatura atualmente uma grande quantidade de equações de estado que foram propostas ao longo dos anos, mas a maior parte delas, ou quase sua totalidade, elas têm fundamentação total ou parcialmente empíricas, ou seja, essas equações empíricas, como por exemplo todas as famílias de equações de estado cúbicas, como tem Robson, às vezes com Long, e entre outras, elas são baseadas em suposições mais ou menos arbitrárias, o que tornam elas inespecíficas, ou seja, elas têm um funcionamento pontual em alguns casos, enquanto em outros a gente vai ter um comportamento adverso desse tipo de equação. Outro problema que a gente tem é que essas equações fundamentadas em equacionamentos empíricos ou semi-empíricos, a gente não costuma ter significado físico definido para as constantes dessas equações. E por isso fica muito complicado que a gente consiga justificar uma regra de mistura que expresse as constantes dessa mistura em si. Isso induz ainda mais suposições arbitrárias, que vão ter funcionamento inespecífico, vão ter funcionamento em casos pontuais. Isso culmina em o quê? A gente vai ter resultados maravilhosos para alguns tipos de sistemas e resultados completamente inferiores para outros tipos de sistemas. Então, essa é uma característica aí que a gente não tem na equação do virial. A equação do virial é uma equação que tem uma base teórica, na qual a gente consegue atribuir significado físico às nossas constantes. Tá? Com isso, a gente consegue relacionar as propriedades de mistura
as do componente puro com o mínimo de arbitrariedade possível. A equação do virial, ela é expressa de acordo com essa relação que vocês estão vendo aqui, tá? A nossa variável aqui, z, nesse caso, a forma na qual está escrita a equação do virial aqui nessa expressão, ela vai ser uma função analítica do volume e ela é expressa como uma expressão em série de Taylor, dada por essa equação que a gente está vendo aqui embaixo. Nessa equação, os coeficientes beta n são definidos como 1 dividido por n fatorial, derivada enésima de z em relação à densidade elevada à enésima potência, a temperatura, composição e volume constante. Por definição, a densidade é o inverso do volume. Toda vez que eu estiver escrito zero aqui nessa equação, a gente está se referindo ao estado de referência em torno do qual a expansão da série é feita. A temperatura e a composição do nosso estado de referência são aquelas da mistura, enquanto o V0 vai ser o valor de alguma pressão aí de referência P0. Vai ser o volume que a nossa mistura ocupa nessa pressão de referência. O valor de referência é o nosso fator de compressibilidade, o Z0, vai estar relacionado com a pressão e o volume do estado de referência através dessa relação aqui. Essa expressão que a gente está vendo aqui dos coeficientes βn é uma expressão geral para os coeficientes em termos das derivadas de z em relação à densidade ou volume, como queiram definir aí, e ela também é avaliada no estado de referência. Se assim a gente escolhe, né, o estado de referência do gás ideal, a pressão zero, o P0 vai ser igual a zero, o Z0 vai ser igual a 1 e o volume zero vai ser igual a infinito. Dessa forma, a equação do virial pode ser escrita nesse padrão aqui, onde os coeficientes βn são representados ainda pela mesma expressão, e essa é a definição dos coeficientes do virial. Se a gente partir da definição, a gente consegue determinar que o coeficiente B, né, que nesse caso aqui é o nosso segundo coeficiente do virial, o primeiro coeficiente do virial vai ser sempre a unidade. Aqui a gente teria o C, que seria o terceiro coeficiente do virial, e assim sucessivamente. É bem normal que a gente trunque essa série a partir do segundo coeficiente do virial. Isso vem de uma inabilidade em determinar de forma eficiente e confiável parâmetros aqui para o terceiro, quarto coeficiente do virial, né? São coeficientes que dependem aí de uma qualidade muito grande de dados experimentais para que a gente consiga fazer uma redução de dados confiável e determinar de forma precisa os valores desses coeficientes. Como eu já tinha adiantado, o B é o segundo coeficiente do virial, C é o terceiro, D é o quarto, e assim a gente vai seguindo na convenção. Sempre o primeiro coeficiente do virial é a unidade, também tinha comentado isso com vocês, e de acordo com a definição geral, os nossos coeficientes do virial eles são funções apenas de temperatura e composição, e dessa forma a gente pode escrever a expressão dessa forma que vocês estão vendo aqui. E, como eu tinha dito também, B, C e D são determinados sempre a partir do procedimento de redução de dados. Atualmente, quando a gente trata de sistema de alta densidade, ou seja, sistemas de alta pressão, a equação do virial apresenta muito pouco interesse prático, tá? Isso acontece porque tanto os métodos experimentais como teóricos não são desenvolvidos ainda de forma suficiente para que a gente obtenha resultados confiáveis para o quarto coeficiente do virial e superiores. Mas quando a gente trata de sistemas em condições de densidades moderadas, como a gente encontra normalmente sistemas de equilíbrio do tipo líquido-vapor, sólido-vapor, ela funciona muito bem. O significado físico desses coeficientes do virial, eles têm sua derivação aí com uma relação direta entre as forças intermoleculares, tá? Em um gás ideal, o que a gente assume é que as moléculas não interagem umas com as outras. Entretanto, no mundo real, não existem gases ideais, mas em condições baixas aí, quando a gente tem densidades baixas, ou seja, pressões moderadas baixas, a gente tem uma distância intermolecular muito maior. E com isso, seus gases tendem a assemelhar seu comportamento ao comportamento do gás ideal. O que os coeficientes do virial levam em conta são justamente essas interações. Dessa forma, o segundo coeficiente do virial, o que ele representa em si, são os desvios em comportamento do nosso gás que está presente no nosso sistema real em relação ao gás ideal, e esses desvios ocorrem devido às interações entre as moléculas. O terceiro coeficiente expressa os desvios causados não pelas duas moléculas, mas por interações entre três moléculas, e assim a gente vai sucessivamente representando as interações entre várias partículas de molécula, crescendo aí nos coeficientes do virial. Uma grande vantagem da aplicabilidade dessa equação é que a equação do virial é estendida para misturas sem suposições adicionais. Consideremos primeiro que o nosso segundo coeficiente do virial, que vai levar em conta as interações entre duas moléculas, tá? Em um gás puro, todas as moléculas são iguais, logicamente essas interações também. Mas quando a gente começa a tratar de misturas,
a gente pode ter diferentes tipos de combinações entre duas moléculas qualquer. Imagine um sistema aí com 3 componentes já. A gente já pode ter interações entre moléculas, 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3. A gente já tem aí 3 tipos de interações diferentes, tá? Imagine isso com 200, 300 componentes simultâneos. Quando a gente trata aí de um caso de uma mistura binária, que é o foco de estudo aqui da disciplina no momento, vamos imaginar que a gente tem 2 tipos de molécula, 2 espécies, e para esse caso específico a gente vai ter 3 tipos de interação entre esses pares de moléculas, que podem ser interações do tipo II, interações do tipo JJ, interações do tipo IJ. Para cada uma dessas equações vai existir um segundo coeficiente do virial correspondente, que depende das forças intermoleculares entre as moléculas II, JJ ou IJ. Dessa forma, a gente vai ter um segundo coeficiente do virial BII, um segundo coeficiente do virial BJJ e um coeficiente do virial cruzado, que seria o coeficiente do virial BIJ. Esses 3 coeficientes são independentes da composição, mas são dependentes da temperatura. E B e J ele é característico e único para cada mistura binária do tipo IJ que a gente constitui. Para uma mistura binária, a gente pode escrever que o B ele vai ser aí o YI ao quadrado BI, mais 2 vezes YYJ BIJ, mais YJ ao quadrado BJJ. Isso pode ser estendido para uma mistura de múltiplos componentes, de acordo com essa equação aqui embaixo. Os demais coeficientes do virial eles podem ser determinados a partir dessas mesmas suposições aplicadas aqui na regra e na determinação do segundo coeficiente do virial, sem maiores problemas. As equações do virial em si, elas são resultados rigorosos aí do que a gente conhece como mecânica estatística. E não estão sujeitos a suposições adicionais. Como eu falei para vocês, é uma equação sem fundamentação empírica, uma equação exata. A prova desse equacionamento é complexa, não faz parte do nosso ementa aqui da disciplina, por isso não vai ser apresentada, tá? Mas a gente vai trabalhar primeiramente com a equação do virial aqui truncada, o nosso segundo coeficiente do virial, então ela vai ter essa forma, C igual a 1 mais BV, e aplicando essa equação naquela expressão que a gente tem lá para o desenvolvimento da equação do coeficiente de fugacidade, a gente pode determinar que o ln do φ de I é igual a 2 vezes o somatório em J, Tn, de YJ, BIJ, menos o B, lembrando que esse B ele é dado por essa expressão toda aqui, né, esse somatório todo, que multiplica a pressão dividido por RT. A gente tem inúmeras técnicas aí para determinar o segundo coeficiente do virial. A maioria dessas técnicas é baseada na integração de uma expressão teórica que relaciona a energia intramolecular e a distância que separa as diferentes moléculas que compõem o nosso sistema. No entanto, determinar essas energias intermoleculares é uma tarefa que está muito longe de ser simples, tá? A forma mais comum que a gente tem para determinar esses valores e esses coeficientes utiliza a lei dos estados correspondentes. Isso ocorre, claro, para moléculas que são não polares. A gente tem uma expressão que foi proposta aí por Pitzer em 55 e foi modificada por Tsunopoulos em 74 e é ela que a gente vai usar como base aqui para esse desenvolvimento da disciplina. Essa expressão é dada por esse equacionamento aqui, tá? O B, que multiplica PC dividido por RTC, é igual a 1 B0 mais 1 ômega B1. Esse ômega é o que a gente conhece como fator acêntrico, uma propriedade termodinâmica característica de cada componente. B0 e B1 são funções de temperatura, dadas por essas relações aqui de baixo. B0 vale isso aqui, e o B1 vale isso aqui. Observe que ambos estão relacionados com a temperatura reduzida. Essa temperatura reduzida é a temperatura dividida pela temperatura crítica do componente. Então, daqui a gente consegue determinar o BII, o BIJ e o BJJ, ou seja, a gente consegue determinar isso aqui 3 vezes. Para cada uma dessas definições, a gente vai ter uma temperatura reduzida correspondente diferente. Como vocês devem ter observado, as condições críticas aqui, a pressão crítica do componente I puro, é fácil a gente obter na tabela de propriedades termodinâmicas. Temperatura crítica, a mesma coisa, mas como é que a gente chega nas propriedades cruzadas? Isso também é razoavelmente simples de conseguir. Tá? A gente chega nessas propriedades usando essas equações que estão aqui apresentadas. Essa técnica aí, ela serve para que a gente consiga determinar os segundos coeficientes do viriais para os componentes puros e os coeficientes do virial para as misturas, né, utilizando aí os coeficientes cruzados. Essas propriedades vêm da temperatura crítica por essa relação, fator acêntrico crítico dessa relação, pressão crítica dessa relação,
o fator acêntrico dessa relação e o volume dessa relação. Então, com esse equacionamento, a gente consegue desenvolver um problema utilizando um cálculo de coeficiente de fugacidade com a não idealidade para fase vapor em uma mistura. Esse é o conteúdo inicial. Na próxima aula a gente retorna com o desenvolvimento de uma aplicação aí mais específica, considerando esse equacionamento, e até lá.